Olha só, essas perguntas aqui que a Vanice e a Luciana enviaram. Você poderia abordar o tema pós-menopausa, ganho de massa e perda de peso? Essa foi a pergunta da Vanice. A Luciana colocou assim: sugestão de vídeo, falar sobre a dificuldade da mulher na menopausa em perder peso e ganhar massa, sobre o acúmulo de gordura no abdômen e como melhorar. Então, se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 6h30 da tarde, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas escolhidos por vocês, assim como esse tema, né, muito legal que as seguidoras colocaram. E para quem está maratonando aqui no canal, também tá ligado que o conteúdo é baseado em evidência. Então eu peguei esse artigo aqui, ó. Metabolismo de repouso de mulheres pós-menopausadas submetidas a programa de treinamento com pesos, hipertrofia. Então o que é que a gente precisa entender nessas mulheres que já interromperam o seu ciclo ovulatório? Que é basicamente isso, né? Menopausa significa a última menstruação que a mulher tem. E para que exista esse diagnóstico, basicamente duas coisas elas são necessárias. Que você tenha 12 meses, né, sem um ciclo menstrual. Então a mulher, da mesma forma que ela vai, quando ela inicia, né, o seu ciclo menstrual, o seu ciclo ovulatório, você tem um ciclo um pouco bagunçado até os 2 primeiros anos para que ele tenha uma regularidade. Quando você está finalizando esse processo, né, o período de última menstruação, você também tem uma irregularidade. Então, a menstruação ela vai finalizando, né? E aí quando você tem 12 meses sem o ciclo, ou ao menos você tem a dosagem do FSH superior a 30, você tem esse diagnóstico que você teve a sua última menstruação. Esse entrar na menopausa é um termo mais popular, né? A gente chama isso de climatério, que é esse período em que a mulher entra nesse processo de falência, né, de produção hormonal. Então, o que é que esse estudo avaliou? Ele pegou 30 mulheres na faixa etária de 45 a 70 anos, com dosagens de FSH superiores a 40 e colocou em 2 grupos. Dividiu essas 30 mulheres em 2 grupos de 15. O grupo controle manteve a vida fluindo como se nada tivesse acontecendo. E no grupo das 15 outras, fizeram a intervenção com treinamento de força, treinamento de exercício. A duração do estudo foi de 16 semanas, sendo que nas 4 primeiras semanas, o objetivo foi aumentar o nível de condicionamento total. Eram mulheres previamente sedentárias. Então a gente está falando aqui especificamente nesse vídeo de doença, né? Sedentarismo é uma doença. E aí o exercício como remédio trata essa doença. E qual o impacto que o exercício tem na composição corporal, né? No processo de hipertrofia e redução de massa de gordura. Essas 15 mulheres que foram submetidas a esse treinamento de força, elas fizeram o quê? Foi achado o percentual da sua RM, a sua capacidade de executar um movimento completo. E aí, dessa RM, foi feita todo o processo de treinamento. Durante as 12 semanas restantes, foram propostos 10 exercícios, sendo que 2 exercícios para peito, 2 exercícios para costas, 3 exercícios para coxa, 1 para bíceps e 1 para tríceps. A média de 8 a 12 repetições, entre 60% a 80% do percentual da RM e com 2 minutos de intervalo entre cada uma dessas séries. Sendo que durante a execução foi orientado que as mulheres fizessem 2 segundos na fase excêntrica, que é a fase que você alonga a fibra muscular, com 1 segundo de fase concêntrica, que é a fase que você reduz esse tamanho total da fibra muscular. Parênteses aqui, a fase excêntrica é o ponto que você consegue sinalizar, que você consegue estressar mais a sua fibra muscular. Consequentemente, se você tem uma maior duração dessa fase, você consegue sinalizar maior esse processo de hipertrofia. E qual foi o resultado que esse estudo teve com essas mulheres que fizeram esse treinamento? Todas elas
todas as 30 mulheres que foram analisadas eram sarcopênicas. Que nome é esse, Danilo? Sarcopenia, pobreza de carne, pobreza de massa muscular. Tinham abaixo de 28% de percentual de massa muscular. A gente fala muito sobre o excesso de peso, mas o mais baixo peso, principalmente associado com mais baixa massa muscular, ela também é uma doença e limita a sua autonomia, a sua funcionalidade. E as dúvidas, das seguidoras. Dificuldade de aumentar massa muscular e de perder peso. Essas pacientes que foram submetidas a esse contexto aqui, todas as 15 aumentaram o seu gasto energético de repouso com um aumento médio de 110 quilocalorias dia, ou seja, não tem nenhum impacto negativo, não tem nenhuma limitação quando você está num processo de climatério para que você tenha um aumento de massa muscular e uma queda de massa de gordura. O que você precisa fazer é estresse bem dosado, bem guiado, para que isso consiga sinalizar o seu processo de hipertrofia. Além do fato que você precisa ter uma oferta de boa qualidade de carboidrato, boa qualidade de proteína, entender o processo de distribuição, como que acontece esse processo de sinalização de massa muscular. E todas que foram submetidas a esse treinamento de força, elas saíram do processo da doença da sarcopenia. Então vejam só, pessoal. Para a gente chegar à conclusão, 16 semanas, sendo que 4 semanas foi só um processo de adaptação, para que você entenda a execução do exercício. Eram mulheres previamente sedentárias e sarcopênicas, então em 12 semanas, 3 meses, elas deixaram de ter 2 doenças, sedentarismo e sarcopenia. E para a gente chegar à conclusão, o problema não é o climatério, não é a menopausa, não é a sua idade. O problema é o seu estilo de vida, é a intensidade do exercício e a oferta dos seus macronutrientes, a sua nutrição, que vão impactar tudo isso junto, essas pecinhas do quebra-cabeça juntas, que vão impactar no processo de ganho de massa muscular e perda de massa de gordura. E certamente, se você já é uma mulher menopausada, que mantém uma rotina regular de exercício, que você tem um bom aporte de macronutrientes, de carboidrato, de proteína, o impacto que essa alteração, que essa queda hormonal tem na sua funcionalidade, no seu estilo de vida, ele é menor do que se você não cumprisse essas metas, cumprisse essas tarefas. E se você chegou até agora no vídeo, não esquece, deixa seu like. Restou alguma dúvida? Tem algum comentário, sugestão desse tema e de novos temas que eu possa abordar? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo que fica bem legal. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo!